E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e bom, Mortal Kombat 1 já lançou aqui para o nosso querido Nintendo Switch. E bom, vocês sabem que a cada lançamento de jogo e principalmente jogos gigantescos como Mortal Kombat 1, a gente tem uma chance, ou pelo menos uma pequeníssima chance de rodar dentro dos nossos celulares, graças a todos os emuladores que a gente tem aí para o Switch. E dessa vez não poderia ser diferente. Esse jogaço já está disponível para a gente tentar jogar dentro do Egg NS. E olha que eu tentei jogar ele tanto no Yuzu quanto no próprio Skyline e infelizmente foi completamente sem sucesso. No Skyline ele até consegue abrir pela primeira vez, a gente vê ele aqui contando os primeiros FPS, mas depois que ele chega nessa telinha aqui ele não sai mais e a gente não consegue utilizar. E nem tentando absolutamente todas as combinações de drivers e configurações diferenciadas que a gente tinha no Yuzu, infelizmente o nosso jogo crasha por completo. Então, infelizmente ou felizmente, para a alegria de algumas pessoas, a gente só tem um método de testar, e como eu falei para vocês, é apenas no Egg NS. E bom, Mortal Kombat 1 não é um jogo leve da gente conseguir emular, ele utiliza aí uma engine muito pesada até mesmo para o próprio Nintendo Switch, e aqui no Switch, como vocês já podem ver, dependendo do golpe que a gente dá ou simplesmente de algumas coisas, como esses bugs aqui na roupa dele, como vocês podem estar vendo, ele dá uma queda de FPS absurda, principalmente aí para carregar as coisas demora pra caramba, tem muita queda de FPS, frame drop pra caramba, e infelizmente não é uma coisa muito simples da gente conseguir resolver nem no próprio Nintendo Switch. Então vocês já devem imaginar o que a gente precisa para emular esse jogaço dentro de celulares aqui medianos. Então não, infelizmente o Poco X3 Pro com 6 GB de RAM não vai conseguir rodar ele, tanto no quesito de processamento quanto no quesito de memória RAM, e nem outros celulares com até 6 GB de memória RAM. Como eu falei, é um jogo pesadíssimo para você jogar e você vai conseguir pelo menos jogar com ele com um pouquinho mais de memória RAM, então 6 GB já tá fora. Nem pensar de você emular isso em um Redmi Note 8 ou celulares similares, né, com sua Snapdragon 660 ou 680, porque também não vai rodar, e ainda pelo fato de ter 4 GB ou 6 GB de RAM, dependendo da versão do seu celular, infelizmente não é o ideal. A gente já vai começar a esboçar um pouquinho de FPS jogável dentro de um Poco F3, porém ainda a situação é extremamente crítica. Se você tiver a versão de 6 GB de memória RAM, você até pode conseguir abrir o seu jogo, porém ele pode crashar antes mesmo de você começar a jogar o seu jogo. E na versão de 8 GB de RAM, por mais que ela consiga aí ter um suporte até legalzinho, depende muito das configurações que você tiver para você conseguir fazer o seu jogo funcionar. Nesse caso do meu Poco F3, como ele tem aqui o seu Snapdragon 870, o processamento dele ainda é muito pesado, principalmente na questão de GPU. Esse jogo tem uns gráficos bem interessantes e vários efeitos durante a nossa tela, e o quesito de GPU do nosso Poco F3 vai ficar um pouquinho para trás. No quesito das configurações, eu coloquei aqui nas minhas Custom Settings e estou utilizando aqui as configurações do Enable Multithread Shaders, Video Decoding e aqui com o driver Mesa Vulkan 1.3, mas dá para você utilizar outros drivers Mesa Vulkan, sendo que, por exemplo, o driver Mesa 23.3.0, que pode dar um pouquinho mais de desempenho dependendo do seu jogo. A gente também vai ter aqui o Audio Backend OpenSL no modo Slow, porque se você colocar em qualquer outro, o seu jogo não abre, e o Fast Memory no modo Disable, porque também sem esse o Fast Memory no modo Disable, infelizmente seu jogo vai crashar. E toda e qualquer outra configuração que eu tentava aplicar, como por exemplo mudar aqui para o Fast FB Readback, Speed Mode, ligar o Motion ou coisa do tipo, infelizmente o nosso jogo não abria por completo. Outro detalhe também, você só vai conseguir jogar esse jogo com um driver Mesa, ou seja, você vai precisar de um driver Turnip para você conseguir jogar. Então se o seu celular não suporta Turnip, infelizmente não é dessa vez que você vai conseguir jogar o seu Mortal Kombat. Eu estou utilizando aqui o meu GameSearch X3, mas também dá para você utilizar o GameSearch X2 normal, não aí o X2 Pro, né, porque o X2 Pro não tem o suporte para o Egg NS, mas também dá para você assistir alguns anúncios e conseguir as moedinhas para você conseguir jogar o seu jogo com literalmente qualquer controle. Então até mesmo um Apex 3 dá para você jogar aqui dentro do seu Egg NS, porém você precisa assistir vários anúncios para você conseguir as moedinhas, ok? Depois de tudo isso, ainda tem o tempo de loading dele, que leva uma grande eternidade. Aqui no próprio Nintendo Switch, que é o hardware nativo que ele está rodando,
tá muito pesado dele rodar, pra ele carregar ele fica numa tela preta por muito tempo, ele demora demais pra conseguir começar a carregar, e lembrando, ainda estamos no patch 1.3.0, então tem muitas coisas que podem melhorar, e se você baixou apenas a versão 1.0 desse jogo, pode ser que você tenha ainda mais bugs, né, porque a versão 1.0 tem apenas 6 GB, e essa versão aqui que eu tô testando tem cerca dos seus 32 GB, com vários dos patches já aplicados pra corrigir o desempenho. Como eu falei, ele vai ficar nessa tela preta por muito tempo, e é bom pra gente aproveitar para fazer algumas configurações clicando nesse botãozinho aqui do meio, ligando aqui o nosso Performance Settings, e nesse caso você vai ligar o modo Adreno Boost e também vai ligar aqui o seu Display Performance Statistics, caso você queira ver a estabilidade, o FPS que ele está rodando, e é claro também você vai ter que deixar o GPU Accuracy no modo High, porque senão o seu jogo vai bugar completamente. Como vocês podem ver, a gente chegou aqui na nossa tela inicial do nosso Mortal Kombat 1, assim que a gente aperta o A, a gente já é levado aqui até o nosso menu, porém ele ainda demora bastante para conseguir carregar isso daqui. Aí a gente pode divulgar aqui o nosso modo de campanha ou então o nosso modo versus. O modo campanha, por ter aí as suas cinematográficas num modo de vídeo, né, e não renderizando diretamente no jogo, é um pouquinho mais leve para você conseguir utilizar. Porém a gente ainda vai ter vários problemas aí para poder jogar mesmo aqui no nosso modo versus. Eu vou colocar aqui o nosso Scorpion, então só vocês puderam ver que eu até cliquei e ele demorou bastante para aparecer o nosso personagem aqui na parte de cima, e aqui a gente pode selecionar o nosso Player 2, ele também demora bastante para carregar os personagens, e aqui também na parte dos personagens secundários, como vocês podem ver, ele tem um delay enorme, e o nosso FPS também não está nada legal. Esse uso de GPU aqui ficou bugado depois da última atualização, então não levem isso daqui em consideração. E uma das coisas que eu recomendo se você for tentar jogar jogos no EGNS é, caso você tenha aí o seu GameSearch X3, você ligue aí a ventoinha definitivamente pro seu celular não superaquecer e acabar com a performance pelo menos baixíssima que a gente tem. E bom, aqui também a gente tem todo esse detalhe dos nossos personagens demorarem para carregar, não apenas os personagens principais, mas a parceria, que é uma novidade desse Mortal Kombat 1. Então vocês podem ver, tô ali na Sony, ele demorou bastante para carregar, eu vou passar aqui pro próximo, que se eu não me engano é o Kano, e ele também demora bastante, mas enfim, ele demora pra caramba pra conseguir carregar todos esses personagens e é muito difícil da gente conseguir iniciar alguma partida. E agora é torcer, depois que a gente já aplicou o nosso mapa, é necessário a gente torcer bastante para que a nossa memória RAM aguente o jogo aberto, porque senão ela pode simplesmente crashar e no meio da nossa tela de loading, assim por dizer, né? Que essa daqui já é a tela de loading do nosso Mortal Kombat. Tudo que a gente tem que fazer é apenas aguardar, porque senão não vai pra frente. E bom, é disso que eu tava falando quando você precisa de um celular com bastante memória RAM. Então aqui nos 8 GB do nosso querido Poco F3, infelizmente não deu certo. Eu vou tentar voltar com o driver que eu estava antigamente, né, tirando aqui esse Mesa 23.3 e vindo aqui para o nosso driver Mesa Vulkan 1.3. E utilizando ele, quem sabe a gente possa conseguir jogar. E bom, esse daqui é o resultado do nosso driver antigo nele. Simplesmente buga tudo, então não dá pra gente jogar no Poco F3. E é por isso que para esse vídeo eu também recomendo você tenha um celular de pelo menos 12 GB de RAM ou um Switch de forma nativa, então é por isso que eu vou estar utilizando o meu Poco F5, mas eu tenho um truquezinho a mais ainda dentro dele, que se chama memória RAM virtual, e sim, o nosso Poco F5, mesmo no modelo de 12 GB de RAM, libera cerca de 7 GB de RAM virtual para a gente poder acessar. E bom, a maioria dos emuladores não se importa nem um pouco com isso, você simplesmente não vai ganhar nenhum desempenho com outros emuladores. Mas por algum motivo, o nosso EGNS sim, ele adora uma RAMzinha adicional e mesmo que ela seja virtual, ele tá aqui comendo ela por completo. As configurações e os bugs são os mesmos do nosso Poco F3, então aqui a gente não ligou nada, só que o nosso Multithread Shaders e o Video Decoding. Liguei aqui o Disk Shader Cache, mas não faz nada dentro do nosso EGNS, e o driver é o driver Mesa 23.3.0 sendo o utilizado. E aqui sim a gente já consegue jogar ele com uma performancezinha ali, beirando os nossos 30 FPS, o nosso uso de memória RAM na casa dos 5800, não uso, né, direto, mas o quanto falta para nossa memória RAM acabar. Bora colocar aqui também no nosso Versus, e aqui também tem os mesmos problemas que a gente viu no Poco F3. Apesar do processador do Poco F5 ser muito mais forte, ele ainda é um jogo dificílimo de jogar, e no próprio hardware original ele tem vários problemas.
Então ele ainda vai demorar bastante para carregar os nossos personagens, vai ter várias quedas de frame rate. Então, infelizmente, não é uma solução muito boa para todo mundo. Vamos tentar carregar aqui também os nossos personagens. Vou jogar aqui com o Kano aqui também de lado, a Frost no lado dele, na nossa dificuldade muito fácil, porque, né, vai ser horrível para conseguir abrir aqui o nosso mapa. E agora sim, a nossa luta finalmente carregou. E vocês puderam ver que foi um pouquinho mais rápido do que o nosso Poco F3, por conta da CPU do nosso Poco F5 ser muito melhor e mais eficiente. Então no 8 Gen 2, quem sabe até você consiga jogar, mas aqui no nosso 7 Plus Gen 2, esse daqui é o nível de FPS que a gente vai ter. E bom, tirando todos esses glitches gráficos que o EGNS dá aqui no nosso jogo, acredito eu que se você tiver já um Poco F5, e infelizmente eu não sei porquê, mas o meu controle desligou enquanto eu tô tentando utilizar ele. Enfim, eu consegui conectar o meu controle aqui, eu não sei que bug que deu, mas finalmente eu consegui conectar, mas eu já perdi a primeira luta e tá sendo bem difícil de eu continuar aqui. Mas no geral, galera, o que deu pra analisar é que o nosso Poco F5, com seu processador Snapdragon 7 Plus Gen 2, consegue rodar ele na faixa ali dos nossos 35, 32 FPS. É claro que não é um FPS muito legal pra gente rodar, mas depende bastante dos gráficos e das outras informações que aparecem na nossa tela. Dependendo aqui do golpe que a gente toma ou do golpe que a gente faz, ele desce bastante o FPS, principalmente, né, nas lutas de Mortal Kombat, que tem vários poderzinhos aí diferentes, que eles ficam renderizando aqui várias shaders diferentes, e é bem difícil da gente conseguir executar o nosso jogo com uma performance muito jogável. Acredito que se você tiver aí uns S23 Ultra da Samsung com seu Snapdragon 8 Gen 2 ou até mesmo algum outro celular com o 8 Gen 2, você até consiga um FPS bem mais jogável do que eu tô tendo aqui, até porque o 8 Gen 2 é muito mais capaz de rodar certos gráficos do que o 7 Plus Gen 2, mas ainda assim é bem ruinzinho o nosso nível de FPS, e ainda o fator da memória RAM atrapalha bastante, porque como eu falei, não adianta nada você ter um celular de até 8 GB de RAM, porque você ainda corre o risco do seu jogo crashar na tela de loading. Eu aqui estou utilizando 12 GB mais 7 GB de RAM virtual. Então, sim, vai ser bem ruinzinho da gente conseguir emular esse jogo dentro do nosso EGNS, tanto pela questão do nosso FPS, quanto pela questão aí também da nossa memória RAM, que é necessária um grande amontoado de memória RAM para a gente conseguir jogar esse tipo de jogo. Mas enfim, se você realmente quer jogar muito Mortal Kombat 1 e quer experimentar ele aí dentro do seu celular, essa daqui é a melhor maneira de você conseguir. Então, com o EGNS, com o celular de até 12 GB de memória RAM e sendo aí um processador muito ultra potente para você conseguir rodar até com FPSzinho ali que algumas pessoas consideram até jogável. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.